Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, língua portuguesa, continuando nosso estudo. É difícil, Alexandre? Meu filho, difícil é viver. Língua portuguesa é fácil. Então acompanhe comigo, continuando o estudo de classes gramaticais, nunca se esquecendo de que, quando você está estudando classes gramaticais, na verdade você está estudando a parte chamada morfologia. Não se esqueça disso jamais. Então, a morfologia nada mais é que o estudo das classes gramaticais, ok? E aí a classe gramatical da hora, qual é? É o tal artigo, michuruca, não, como eu sempre digo, não vai acender vela para defunto barato, então o artigo é pão, pão, queijo, queijo. O artigo, ele se associa ao substantivo com uma clara intenção de defini-lo ou indefini-lo. Fácil. Primeiro, quais são os artigos chamados definidos? O, a, os, as. E os indefinidos, uma, uns, umas. Nada demais até aí, acredito eu, que você, né, tá levando na maciota. Então, legal. Agora, detalhe importante. Vou aqui pegar o vermelho para fazer aquele bonito, para fazer bonito. Atenção. Pay attention. Repare. Sempre o artigo vai substantivar, ou seja, ele substantiva, é o verbo substantivar. Ele substantiva uma palavra. Alexandre, eu não entendi. Meu aluno, toda vez que você colocar uma palavra depois de um artigo, esta palavra necessariamente virará acompanha aqui, ó, um substantivo. Ou seja, o artigo tem a capacidade de substantivar qualquer termo da língua portuguesa. Importante, você até já viu comigo em um bloco passado que nesta situação aqui, cantar, que isoladamente é verbo, quando antecedido pelo artigo o, virou substantivo. Então, dentro do processo de formação de palavras, você acabou de caracterizar a derivação imprópria ou conversão, né? Houve uma conversão de classes. Você se lembra disso, né? Legal. Outro detalhe importante, o artigo, ele sempre vem antes do substantivo a que se refere, ok? Aí, Alexandre, mas eu já vi um artigo entrando por trás. Meu aluno, é perigoso. É perigoso. Não, artigo ele vem pela frente. Se ele vier por trás, é uma questão de estilo, é estilística. E a estilística não serve para a gente aqui, tá? Então veja que artigo não tem nada demais. Então, vem comigo, acompanhe, olhe, vai junto, repare. Beleza, estamos aqui. Aí, o artigo, presta atenção, ele tem uma capacidade muito interessante, semanticamente falando. O artigo definido restringe, especifica o ser dentro de um grupo. É lógico, vou explicar. E o artigo indefinido, pelo outro, né, do outro lado, vai generalizar, ele generaliza o ser dentro do todo. Então, repare, Alexandre, eu não entendi nada. Calma, acompanhe comigo. Quando eu falo assim, pô, rapaz, aluno é sempre maneiro. Pô, sempre tá a fim de aprender, é tudo de que eu necessito. Aluno querendo aprender. Repare que quando eu falei aluno é sempre maneiro, eu não botei o artigo. No momento em que eu não coloquei o artigo o antes de aluno, aluno aqui, a palavra está sendo tomada de forma genérica. Aluno é qualquer aluno, seja você, seja João, seja Maria. Agora, no momento em que eu coloque o aluno, aí pronto. O aluno já não é qualquer um, eu determinei um aluno. No caso aqui, o aluno é o Márcio, gente fina pra caramba, que está presente e assistindo a minha gravação, ok? Então é isso. O artigo ele define, o definido ele determina o ser, ele especifica, e o artigo indefinido, como o próprio nome diz,
generaliza o ser de uma maneira bem ampla. Beleza? Repare, não tem nada demais. Há outros detalhes aqui, eu estou até pensando, muito importantes com relação à tal da semântica dos artigos. Mas aí isso é muito dentro de exercícios. Por exemplo, vou usar uma música de Caetano Veloso, que num dia disse assim: ele é o homem e eu sou apenas uma mulher. Ele é o homem e eu sou apenas uma mulher. Eu estou do lado dele pro que der e vier, e ele está do meu quando ele quer. Então repare que Caetano, quando colocou ele é o homem, botou o artigo definido ligado a homem, ele queria determinar, especificar e valorizar esse homem. E quando ele colocou eu sou apenas uma mulher, esse artigo indefinido aqui faz uma clara diferença, uma clara distância entre ele, que é o, e ela, que é uma, só mais uma daquelas mulheres. Percebeu? Isso é bonito pra caramba, mas aí é papo pra frente, vamos trabalhar mais isso quando virmos interpretação textual. Aí na sequência, antes, aquele golinho de água de praxe do amigo, você sabe, né? Acompanha o amigo, sabe que o amigo tem que beber aquela aguinha. Muito obrigado, desculpe-me. Emprego dos artigos. O artigo, ele vai ser facultativo, presta atenção agora, antes dos pronomes possessivos, mas tem de ter cuidado, não é qualquer pronome possessivo, não. É o pronome possessivo, repare, adjetivo e não substantivo. Alexandre, não entendi nada. Acompanhe comigo um exemplo bobão aqui, ó. Vi a sua opção. Coisa bem boba. Eu vi a sua opção. Repare. Aí eu vou dar uma sequência aqui. Vai ficar apertadinho. Então, primeiro eu vou trabalhar esse, depois eu trabalho o outro. Tente entender. O sua é um pronome possessivo. Se você ainda não viu com o seu amigo, você verá. Ele é um pronome, deixe-me dar uma melhorada aqui. Vou melhorar isto aqui. Ele é um pronome, pronome possessivo, repare, adjetivo. Vai colocando isso direitinho aí no papel, hein? Pronome possessivo adjetivo. Por que que ele é um pronome? Deixe-me limpar aqui. Pronome possessivo adjetivo. Porque ele está ligado a um substantivo. Toda vez quando eu vir um pronome ligado, associado diretamente a um substantivo, papel adjetivo ele tem. Aí é aqui. Antes desses tais pronomes possessivos adjetivos, o artigo é facultativo. Tanto é verdade que eu posso falar com você assim tranquilamente, rapaz, eu vi sua opção, não é das melhores não, você está dando mole. Então você bota isso no papel. Antes dos pronomes possessivos adjetivos, o artigo é facultativo. Ok, mas, apaguei, concentre. Mas e se ele não for adjetivo? Se ele for um pronome possessivo substantivo? Repare, como se fosse a sequência de um texto. Acompanhe. Se eu colocasse assim, não vi a minha. Tente entender. Primeiro você tem de ter uma capacidade de abstração agora. Abstraia. Eu estou com aquela frase, rapaz, eu vi a sua opção. Eu fiquei tão preso à sua opção, da qual não gostei, que acabou que a minha, fui lá para ver a minha, e acabou que eu não vi a minha, só vi a sua. Então é como se fosse a continuação de um texto, tá legal? Então repare um detalhe. Este pronome aqui também é um possessivo. Minha. Mas cuidado. Ele é um pronome possessivo agora substantivo, não adjetivo. Alexandre, cá de quê? Simples. Ele não está do lado de um substantivo. O que fica do lado de um substantivo tem papel adjetivo. E o que fica no lugar do substantivo, repare,
tem um papel substantivo. Então, todo pronome que fica ao lado de um substantivo vai ter essa classificação, pronome adjetivo, além de demonstrativo, possessivo, do caso reto, relativo, e o raio que o parta, mas tem que ter essa classificação. Então, e se não tiver do lado de um substantivo? Aí ele vai ser o próprio substantivo. Se ele não está do lado de um substantivo, papel substantivo ele tem. Repare que quando eu tento tirar este artigo, ó que gracinha que fica. Rapaz, eu acabei que eu não vi minha. Não vi minha. Tá gostando de não vi minha? Eu acho que não, né? Vi minha? Então, eu não vi minha, não. Eu não vi a minha. Ou seja, este artigo aqui, ele não é facultativo. Ele é obrigatório. E por que ele é obrigatório? Concentre. Porque ele apareceu imediatamente antes de um pronome possessivo, repito, substantivo, e não antes de um pronome possessivo adjetivo. Pelo amor de Deus, coloque isso de forma clara no papel, porque senão você vai ficar com um montão de dificuldade quando a gente chegar à crase, hein? Aí você fala, Alexandre, tem uma dificuldade danada com crase. Não tem. Você tem quanto à regência, quanto ao uso do artigo. Esse que é o rolo, esse que é o problema, percebeu? Então é isso, acompanhe comigo. Agora, antes de nomes de pessoas, também o artigo é facultativo, tá? Então, se você fala assim, Maria saiu ou a Maria saiu, não vai fazer diferença alguma. Inclusive, eu moro no Rio de Janeiro, né? E eu moro ao pé da letra em Niterói, no Rio de Janeiro. Existe uma diferença clara entre Niterói e Rio. O cara do Rio fala assim, eu fui à casa do Bruno ontem. O cara de Niterói fala assim, eu fui à casa de Bruno. Fui à casa de Bruno e não estava lá não. Por que ele fala eu fui à casa de Bruno? Porque ele tira o artigo. E o cara do Rio, capital, bota o artigo, eu fui à casa do Bruno. Quem é que está certo, quem é que está errado? 1000 vezes me perguntam isso. Não tem a questão aqui, não é de certo e errado. O artigo é facultativo. Então eu posso colocar o artigo antes do Bruno ou não. A diferença é a intimidade que há entre mim e Bruno. Quando eu coloco o artigo, a intimidade é maior. Quando eu tiro o artigo, a intimidade sai também. Percebeu? É mais ou menos isso. Ok. Aí, dito isso, dá aquela voltinha bonita, acompanhe. Dê a volta. Artigo proibido. Quando que não posso colocar de maneira alguma o artigo? Antes, para começar, vou dar aquela virada só para escrever, porque escrever assim só se eu fosse canhoto. Vou virar aqui, ó, antes da palavra casa, quando não determinada. Por exemplo, ó, cheguei a casa. Repare o seguinte, neste caso aqui, concentre para não dar mole, hein? Concentre para não dar mole, concentre. Este a é só uma preposição. É só a preposição exigida pelo verbo chegar. Por quê? Quando você chega a lugar, você sempre chega a. Alexandre, mas eu não posso chegar em não? Pode, quando você estiver doidinho para queimar seu filme. Então, quando você, antes de você virar um aluno alfacom, você chegava em casa. Agora você é aluno alfacom. Aí você não chega em, você chega a casa. Então, repare que a palavra casa, ela quando não determinada, ela não traz consigo o artigo. Neste caso é só uma preposição, ok? Por isso que aqui não haverá o acento grave indicador de crase. Mas, Alexandre, e se eu botar casa dos meus pais? E se eu determinar a casa? Aí o artigo vai aparecer. E a crase nesta situação aconteceria. Mas aí já é um outro departamento, é um outro rolo. Então aí a gente vai deixar para a crase. Aqui eu só quero que você memorize o seguinte. Se a palavra casa não está determinada,
casa dos meus pais, casa da esquina, casa amarela, casa, né, da minha tia. Se a casa não está determinada, ela não traz consigo o artigo. Beleza. E além disso, antes dos pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Sua Majestade, Vossa Majestade e por aí vai. O próprio você. Cuidado, hein? Eu vejo demais. Repare, o pronome de tratamento você não traz consigo artigo. Se não traz consigo artigo, antes do pronome de tratamento você, não haverá a junção de dois as, não haverá o fenômeno crase. Cuidado com isso. Mas existem algumas exceções. As exceções estão aqui, ó. Deixe-me dar uma melhorada nisso aqui, nesta zona que eu fiz, né? Não ficou bonito? Vou deixar assim. Antes dos pronomes de tratamento senhor, senhora e senhorita, o artigo ele aparece. Aí não há qualquer tipo de problema, inclusive para a própria situação de crase, com a qual situação de crase vamos nos encontrar no futuro. Legal. Mais um cuidado. Então, tranquilo, crase aqui melhor, artigo proibido, pau no burro, vamos que vamos. Cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado que quando você tem uma situação em que aparece o pronome indefinido todo, isso é muito específico, pronome indefinido todo, se você botar o artigo entre o pronome e o substantivo ou não colocá-lo, repare, haverá uma mudança semântica. Não entendi. Quando eu falo assim, todo país, não estou colocando artigo, todo país tem de ser soberano. Eu estou falando que qualquer um país tem de ser soberano. Então, quando eu não coloco o artigo, eu generalizo a ideia, né? Eu não determino o país, por exemplo. Então, todo país é qualquer país tem de ser soberano. Agora, quando eu coloco o artigo entre o pronome indefinido todo e o substantivo posposto a ele, aí a ideia de indefinição, a ideia generalizada, ela some e passa a ter essa ideia de totalidade. Repare, todo o país se mobilizou para a manifestação. Então, quando eu coloquei o artigo, aquela ideia que era uma ideia genérica passou a ser uma ideia de totalidade. Então, quando eu falo todo livro tem de ser conservado, ou seja, qualquer um livro. Mas se eu colocar o artigo, todo o livro tem de ser conservado, é o livro inteiro. Então, cuidado com essa diferençazinha, com a presença ou não do artigo e o todo, que isso gera rolo e gera derivativos, ok? Beleza! Agora vou para o numeral. Aí o numeral, a galera da técnica aqui é demais, vai ter que me acompanhar um cadinho. Então, ó, vem comigo, ó. Repare, agora fiquei enquadrado bonito, numeral. Numeral é mole, aí é pão, queijo. É o termo que denota a quantidade, né? Uma quantidade definida ligada ao substantivo. A mesma conversa fiada que eu falei para o pronome possessivo, em ser substantivo ou adjetivo, serve para o numeral. Por exemplo, 2 alunas saíram, esse aqui é um numeral, tá? Numeral, repare que está ligado ao substantivo. Vou colocar aqui direitinho. Então, alunas é o substantivo. Se este numeral está ligado ao substantivo, entenda, ele é um numeral cardinal adjetivo. E se eu tirar o substantivo alunas? Aí, meu aluno, este numeral vira um numeral cardinal substantivo. Por que ele é substantivo? Porque agora ele está fazendo o papel do substantivo alunas, que antes estava presente. Percebeu? Numeral ligado ao substantivo, ele é um numeral adjetivo. Numeral
não ligado a um substantivo é um numeral substantivo. Michuruca, tá? Então vai. Cuidado com o detalhe aqui. Não confunda artigo indefinido com numeral. Alexandre, eu tenho uma dificuldade danada com isso. Isso é natural, meu filho. Isso é normal, isso acontece com todo mundo, fique tranquilo. Então, quando que vai ser, eu vou fazer o contrário, quando que vai ser numeral? Quando houver uma clara ideia numérica. Coloque isso no papel aí, hein? Quando que o 1 vai ser numeral? Quando houver uma clara ideia numérica. Por exemplo, quero 2 exemplos. Pô, quando eu botei 2, eu estou falando de número. Quero 2 exemplos, não um exemplo só. Então aqui há uma clara ideia numérica, este 1 é numeral. Repare, quando eu faço, aí rapaz, eu vi um homem estranho pra caramba andando pela rua hoje, eu não estou falando, não tem uma ideia numérica. 1, 2, 3, 4, 5. Sim, uma ideia indefinida. Se o homem é estranho, eu não o conheço. Se eu não o conheço, eu vou indefinir essa tal ideia. Então, este não é um numeral, é um artigo indefinido. Repito, para ser numeral, a ambiência tem de ter essa clara ideia numérica. Ok? Então vamos, agora é interjeição para terminar. Acompanhe. Interjeição é fácil. É aquilo que denota um estado da alma. É o que denota uma emoção ou mesmo um sentimento de terror. Uma ideia clara é a interjeição, um detalhe para a galera que gosta, vem necessariamente, ligada a tal interjeição, a exclamação. E essa exclamação é exatamente ela que marca isso, marca esse estado que vem de dentro, indicando esse excesso de sentimento, esse excesso de emoção. Percebeu? Nada demais. Michuruca pra caramba. No seu papel existem as principais ideias ligadas às interjeições. É sentar-lhe a mamona, dar uma lidinha para a gente cair dentro do exercício. Agora é exercise. Acompanhe comigo. Vamos embora. Vem com o papai, meu filho. Repare. Leia os itens quanto ao numeral e aponte a alternativa. Alternativa correta. A primeira, numeral é a palavra que se relaciona ao substantivo exprimindo indicações numéricas dos seres. É lógico que sim, não há dúvida. Número 2. As indicações numéricas dos seres referem-se à quantidade, ordem, multiplicação, fração, sim, cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário. Tá fácil pra caramba. Número 3. Os numerais cardinais expressam a ordem? Não. Quem expressa a ordem são os ordinais. Cardinal não expressa a ordem. Então, a número 3 é zerinho para ela. 0. Número 4. Os numerais multiplicativos expressam aumentos proporcionais de uma quantidade de multiplicações? Perfeito. Número 5. Os numerais fracionários expressam diminuições proporcionais de uma quantidade de divisões ou frações. Tá fácil demais. Então, certas estão 1, 2, 4 e 5. Isso nos dá a letra A. A de Alexandre. Vai para a próxima com o seu amigo. Considere as palavras destacadas na frase abaixo e assinale a alternativa em que se indica respectivamente e de modo correto sua classificação morfológica. Durante anos, o homem teve apenas um sonho, só um. E esse sonho qual é? Queria viajar de avião na primeira classe. Então repare, meu aluno, me joga grandão, joga na minha carinha. Então repare, meu aluno, que aqui há uma clara ambiência numérica. Só teve umzinho só. Não teve 2, não teve 3, não teve 4, só umzinho. E o 1 foi, eu queria voar num avião, mas de primeira classe. Então, se a ambiência é clara numérica, esse 1 não pode ser um artigo indefinido. É um numeral. Se é numeral, jogou de novo, jogou.
é um numeral, posso tirar a letra C, que é me pegar, a letra D e a letra E. Sobraram duas A e B. Repare, agora vem primeira. Primeira é michuruca, numeral também, né? Numeral no caso, primeiro, segundo, terceiro, numeral ordinal. Então, se primeira também é numeral com numeral, é letra A. Fácil, fácil, mas o que resolveu a questão foi o 1, né? Você reparou. Vamos para a próxima. No que concerne aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item que se segue. Na linha 3, o emprego do artigo definido imediatamente antes do topônimo. Topônimo é nome de lugar, tá, meu aluno? Nome de lugar, Portugal. Torna-se obrigatório devido à presença do adjetivo contemporâneo. Sim, porque determinou a palavra Portugal. É só você fazer um macetinho. Eu venho de Portugal, de não tem artigo. Mas se eu colocar contemporâneo, eu vou ser obrigado a voltar a ouvir do. Como? Ó, eu venho do Portugal contemporâneo. Então, este do aqui, ó, de mais ó, esse artigo ó, só apareceu porque Portugal, a palavra, está determinada pelo adjetivo contemporâneo. Bom pra caramba, questão muito bem feita, bonita, para variar, se bonita é, CESP. Então, legal, o artigo apareceu pela presença de contemporâneo. Certíssimo comentário. Vamos para a próxima. Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir. Na verdade, é um item só, né? Estaria mantida a correção gramatical do trecho. A internet tem potencial cuja dimensão não deve ser superdimensionada caso se empregasse o artigo antes do substantivo dimensão. Meu aluno, jogou grandão, repare. Não, nunca. Entre o pronome relativo cujo ou qualquer um dos derivados, cujo, cuja, cujos, cujas, e o substantivo posterior a ele, nunca haverá artigo. Por quê? Porque o artigo do substantivo que vem depois do cujo já vai estar em contração com tal cujo. Tanto é verdade que no nosso exemplo, botou lá de novo, repare, cuja dimensão, este A aqui, é o artigo de dimensão, que está em contração com cujo. Se você botar o artigo de novo, você está repetindo o artigo de forma desnecessária. Então, se eu colocasse o artigo, isso geraria erro gramatical. Por isso, o comentário errado. Vamos para a próxima. Indique, questão michuruca, hein? A alternativa em que aparece uma interjeição. Ih, ó, xi, bravo! Repare, se é bravo, é só olhar a presença da exclamação, meu aluno. Se viu a exclamação, bravo é, ó, a interjeição presente na letra A. Nas outras opções, ela chorou um rio de lágrimas. Corra, pois precisamos chegar o quanto antes. E nenhuma das alternativas é aquela pro tal desesperado. Então acompanhe comigo, me jogou grandão. Repare, passamos por mais uma etapa. Classes menos trabalhadas, mas não que não sejam importantes, hein? Pelo amor de Deus. Espero você no próximo bloco. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.